E no Boletim Entrevista de hoje a gente continua falando sobre um marco civil, só que desta vez o marco civil da internet, que está prestes aí a completar 10 anos e por isso eu estou aqui com o advogado Marcos Limão. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Samuel, pela oportunidade. Estamos aqui para esclarecer esse tema tão fundamental que é o uso da internet na nossa vida enquanto sociedade. E faz parte do nosso dia a dia, qualquer coisa a gente faz na internet, a gente paga conta, a gente se comunica, a gente se diverte na internet, a gente estuda pela internet, né? É um outro mundo, esse mundo digital é muito importante. E por isso foi criado o Marco Civil da Internet, né, para organizar esse mundo. Mas eu acho que para o pessoal entender bem o que seria esse marco civil, quais são as regras, como ele nasceu e por que ele é tão importante? Essa é uma lei de fundamental importância para as sociedades atuais, sociedades informacionais, que estão altamente conectadas e com as pessoas vivendo realmente nesse mundo virtual. É uma lei federal de 2014, ela foi aprovada depois de muito tempo de discussão, foram mais ou menos uns 4 anos de discussão com a sociedade civil. Essa fase pré-lei foi muito legal de ter visto no Brasil, foi um avanço muito significativo e naquele momento, em 2014, foi uma lei muito avançada, com o parâmetro dos países de primeiro mundo, os países desenvolvidos. E aí, desde então, já se passaram aí 9 anos, o ano que vem completam-se 10, e agora nós começamos a ver a necessidade de atualização dessa lei. O que ela prevê? O Marco Civil da Internet nada mais é do que o regramento do uso da internet no Brasil. É essa lei que prevê nossos direitos, nossas garantias e os nossos deveres, não só nós como os usuários da internet, mas também das empresas de tecnologia que oferecem esse suporte para as pessoas. Porque essas empresas, elas são empresas privadas, não é o Estado que oferece a internet, nem as plataformas de interação social. São empresas privadas que necessitam sim de regulamentação por parte do Estado, considerando o impacto que tem hoje sobre a vida das pessoas. Então, é interessante a gente falar, porque a internet é como se fosse um terreno que antes do Marco Civil o governo não tinha tanta influência, assim, não tinha como controlar. A gente tem na cidade, por exemplo, lei de zoneamento, a gente tem a nossa Constituição. O Marco Civil da Internet é como se fosse mais ou menos isso para regrar esse universo da internet? Exatamente. Aos conglomerados humanos são editados leis pelo Estado com esse comando, esse poder normativo de ditar comportamentos e regras. E nada mais foi o que aconteceu com relação à internet. Essa coisa que nós chamamos de internet, que ela é muito profunda e ela tem muito impacto na nossa vida hoje em dia. E quem opera essas redes de internet são empresas privadas. E a elas, sobretudo, que foram destinadas essa legislação. Por exemplo, um ponto fundamental do Marco Civil da Internet é a liberdade de expressão. O que significa isso? Que qualquer conteúdo só pode ser retirado da internet com o consentimento do autor ou mediante ordem judicial. Foi dali que se garantiu a liberdade de expressão. Porque você imagina, se eu sou usuário da internet, eu faço uma postagem em uma rede social que é totalmente contrária aos interesses daquela empresa que oferece aquele suporte de plataforma digital. Ela simplesmente poderia deletar meu post. Com essa garantia da liberdade de expressão, não. Ela só pode fazer isso com o meu consentimento ou mediante ordem judicial. E eu acho que a gente entrou num ponto importante, essa questão da liberdade de expressão na internet, né, que é a gente poder falar aquilo que, né, as pessoas podem falar o que quiserem, porém, né, muitas pessoas podem cair aí em situações de fake news, encontrarem fake news aí pela internet, que é algo que é muito prejudicial. A gente falou sobre a atualização da lei, é um ponto que está sendo discutido nesse momento, né, a PL das fake news. Sim, é importante se diga para as pessoas que a internet não é uma terra sem dono. Lá tudo que é feito lá é monitorado e as pessoas são responsabilizadas. É importante dizer isso pela disseminação de notícias falsas, pela disseminação de notícias caluniosas ou difamatórias contra outras pessoas, né? O que se verifica é uma necessidade de atualização e aprimoramento dessa lei que já foi editada há 10 anos. Por exemplo, após o Marco Civil da Internet no Brasil, que foi feito em 2014,
nós tivemos um evento importantíssimo em 2016, 2 eventos. O primeiro foi a eleição de Donald Trump nos Estados Unidos, e o segundo foi o Brexit, que é aquela saída do Reino Unido da União Europeia. E esses 2 eventos, o resultado deles foi atribuído a uma manipulação das pessoas, dos eleitores, naquele momento, através das plataformas de redes sociais. Então aquilo acendeu um alerta muito grande. O que existe hoje? Existe um projeto de lei tramitando no Congresso Nacional, que esse projeto, de forma totalmente errada, inadvertida, é chamada de PL das censuras, porque de censura não existe nada, em que o governo brasileiro ele tenta aprimorar essa legislação de 2014. E o que significa isso? Impor às empresas de tecnologia, que nós chamamos de Big Techs, mais obrigações do que elas já têm hoje, principalmente em questão à regulação de conteúdo, né? Porque hoje a liberdade de expressão, que é garantida em 2014, ela não é um direito absoluto. Ela encontra freios, limites, a partir do momento que ela começa a afrontar outros direitos tão importantes quanto. Só que a gente tem percebido no dia a dia que, como empresas privadas que têm os seus objetivos, elas muitas vezes têm deixado de lado essa moderação de conteúdo, porque é através da polêmica, é através da disseminação da discórdia que essas empresas garantem o principal know-how, o principal objetivo dele, que é manter a audiência do público. Entendi. É uma discussão muito importante, né, que está acontecendo aí no Congresso Nacional, e a gente espera aí que avancem, né, essas discussões, porque todo mundo ganha. Marcos, muito obrigado pela sua participação, seja sempre muito bem-vindo aqui. Eu agradeço, estou à disposição para mais esclarecimentos. É isso aí, voltamos aí para o estúdio.